Murilo exibiu um sorriso e retirou o celular do bolso. Ele pressionou o botão de chamada e disse: Oi, mãe. Como você está? Alegremente, ele ouviu a voz animada de sua mãe respondendo: Olá, filho. Seu pai e eu estamos bem. E você, como está? Enquanto a mãe estava de ótimo humor, Murilo falou com alegria: Juliana e eu decidimos nos casar. Finalmente, o seu filho favorito vai se casar, mas, em vez de uma resposta, houve um silêncio. Murilo estava um pouco desconcertado. Ele tentou ligar novamente, apertando o botão de chamada. Olá, mãe. Você pode me ouvir? A voz abafada de sua mãe finalmente respondeu após uma pausa. Olá. Há alguns problemas com a conexão. Eu te ligo de volta. Murilo tentou novamente, impaciente. Mãe, você pode me ouvir? Sua mãe respondeu. Eu ouço você. Sua voz estava sem alegria, muito diferente da saudação inicial. Murilo explicou: Juliana e eu decidimos nos casar. Mas sua mãe, aparentemente desanimada, respondeu: O que você não entende, filho? Ele insistiu: Bem, onde estão os parabéns? Você não está feliz? Sua mãe respondeu com monotonia: Estou feliz, estou muito feliz por você, filho. Depois de uma pausa, ela acrescentou: Agora é tarde, tenho que trabalhar. Amanhã conversaremos sobre isso. Está bem? Murilo sempre teve um relacionamento de confiança com seus pais, especialmente com sua mãe. Ele não apenas a amava, mas também a respeitava profundamente por sua determinação, habilidade de encontrar soluções e sua sabedoria, bem como sua gentileza em seus relacionamentos. Os amigos de Murilo costumavam dizer com inveja que ele tinha uma mãe incrível. Desde os tempos de escola, passando pela faculdade e agora, enquanto trabalhava em uma ótima empresa com um ótimo emprego e ganhando muito mais do que seus pais, sua mãe sempre pareceu a pessoa mais importante para ele. Sua mãe conhecia todas as suas namoradas e apoiava todas as suas ideias e fantasias selvagens de um futuro com cada uma delas. Todos, exceto Juliana. Tudo começou com uma foto, mas voltamos aos 14 anos, quando Murilo foi para a universidade e começou a namorar uma garota bonita chamada Beth. Murilo se apaixonava rapidamente na adolescência, e seus crushes desapareciam da mesma forma rapidamente. No entanto, o que realmente importava era que nos dias em que estava apaixonado, ele se sentia a pessoa mais feliz do mundo. Era natural compartilhar essa grande alegria com as pessoas mais próximas a ele. Murilo não era exceção a essa regra. Um dia, quando ainda estava na escola, Murilo, um pouco envergonhado, disse à sua mãe se poderia levar uma garota para passar o Natal com eles. Ana, sua mãe, intencionalmente e deliberadamente, claro que pode. Me fale um pouco sobre essa Beth. Murilo falou entusiasmado sobre Beth, e então Ana pediu para ver uma foto dela. Murilo mostrou uma foto de Beth, e Ana examinou cuidadosamente. Depois, perguntou sobre as preferências alimentares de Beth e se mostrou disposta a considerá-las na preparação das refeições. Na festa de Natal, Beth ficou encantada com a recepção calorosa dos pais de Murilo. Ela se sentiu como se já conhecesse Ana a vida toda. No dia seguinte, Murilo perguntou à sua mãe: Mamãe, você gostou de Beth? Ana respondeu com alegria: Gostei dela, é uma boa garota. Ela gostou da nossa casa. Fiquei encantada. Murilo ficou muito feliz ao perceber que sua mãe tinha uma opinião tão positiva sobre sua namorada. O relacionamento deles terminou sem drama, como é comum na juventude de 18 anos, mas eles viraram bons amigos. Conforme Murilo teve outros relacionamentos, Ana sempre pediu para ver fotos das garotas antes de conhecê-las. No entanto, a atitude de sua mãe em relação a Juliana deixou Murilo triste e confuso.
Ele não conseguiu entender a lógica por trás disso, então, ele se lembrou de Carol. Eles se conheceram por acaso em um casamento de um amigo, quando Murilo estava se formando na universidade. Carol era uma garota inteligente, com cabelo rosa e piercings, muito diferente do tipo de garota como o que Murilo geralmente se envolve. Mesmo assim, ela o arrastou para uma competição divertida no casamento, e Murilo se viu no meio da ação, cercado por risadas e aplausos de todos os presentes. Carol tinha um cabelo rosa brilhante que flutuava diante do rosto dela, uma pilha de brincos adornava suas orelhas e um nariz com piercings brilhante, mesclando-se com seus olhos ainda mais brilhantes. Sua risada era tão contagiante que Murilo não resistiu e abandonou sua resistência para participar do programa de entretenimento. Ela o envolveu com tanto entusiasmo que, no final da diversão, Murilo já não percebeu mais os cabelos rosa, os piercings ou qualquer outra coisa. Havia apenas Carol, uma jovem alegre com quem ele não queria se separar. Começaram a namorar, e o Natal se mudou novamente. Murilo disse à sua mãe: "Acho que já conheci meu destino. O nome dela é Carol, e nós vamos nos casar depois que eu me formar." A mãe respondeu com entusiasmo: "Ah, que maravilha! Estou muito feliz por você, filho. E entendo que você vai nos apresentar a sua noiva na festa." Murilo baixou os olhos e admitiu: "Bem, sim, mãe, só você sabe. Você não vai gostar dela." Ana ficou surpresa e perguntou: "Por que não?" Murilo explicou: "Ela não é convencional, não é bonita. Tem um estilo diferente." Ana interrompeu: "Mas o principal é que ela é boa e que você a ama muito e se sente bem com ela." "Certo." Murilo respondeu emocionado: "Mãe, eu nunca amei tanto alguém." Ele mostrou uma foto de Carol para a mãe e disse: "Aqui está uma foto dela." "Dê uma olhada." Ana exclamou de surpresa: "Meu Deus!" Murilo suspirou pesadamente e disse: "Sim, é assim que ela é." Sua mãe examinou as fotos, e apesar das primeiras reações comentadas, Ana começou a comentar que a aparição de Carol era única e que gostava da sinceridade dela. Ana folheou as fotos, ocasionalmente fazendo comentários positivos. Murilo suspirou aliviado quando sua mãe disse: "Realmente gosto dela. Você pode ver o quanto ela te ama, e você está tão feliz." A mãe continuou elogiando Carol e falando sobre as fotos e a energia delas, mas Murilo mal a ouvia. Ele estava ainda mais feliz por sua mãe ter gostado de Carol, essas memórias emocionantes vividas até mesmo sua garganta ficar seca. Murilo amava Carol profundamente, mas por que ele amava? Murilo ainda guardava um lugar especial em seu coração para Carol, embora tivesse tentado não pensar nela ao longo dos anos. 9 anos atrás, eles se separaram, e mesmo agora, Murilo não conseguia entender exatamente isso. Foi Carol quem tomou a iniciativa de encerrar o relacionamento. Ela chorou e disse que o amava profundamente, mas não podia se casar com ele naquele momento. Além disso, pensei que era melhor para nós não nos vermos mais. Murilo fez perguntas persistentes, mas nunca obteve uma resposta clara. A pedido dela, ele não liga ou procura mais por ela. Ele fez isso porque também a amava. Como sua mãe estava muito chateada, ela insistia para que ele tentasse entender a situação. No entanto, tudo o que conseguiu foi uma explosão de raiva de sua mãe. Ela se perguntava por que ele estava casando com Juliana, quando ela deveria estar feliz porque seu filho de 30 anos finalmente estava se casando, depois de terminar com Carol, há 9 anos. Murilo tentou lidar com a dor da separação dedicando-se ao trabalho. Ele deixou de comparecer às festas com amigos e se concentrou em sua carreira, obtendo sucesso. Agora, ele era um jovem rico e bem-sucedido, mas não tinha experimentado a felicidade simples de uma família.
Ele não encontrou uma garota que fizesse seu coração bater mais rápido, e sentir uma explosão de emoções ou até mesmo o deixou sem fôlego. Murilo não estava avançando em busca de um relacionamento, pois acreditava que não encontraria alguém que pudesse preencher o vazio que Carol deixará. Sua mãe, por outro lado, estava orgulhosa do sucesso do filho, mas ficou preocupada com sua busca incessante pelo trabalho. Murilo disse a ela uma vez se ela ficaria muito chateada se ele nunca se casasse, e ela respondeu: "Por que você não se casaria? Há muitas garotas boas por aí." Ele explicou que nunca mais poderia amar alguém da mesma forma, mas sua mãe tentou tranquilizá-lo, dizendo que ele ainda poderia encontrar outra pessoa. Murilo perguntou a Ana sobre como Carol estava vivendo agora, mas Ana respondeu timidamente que não sabia. Eles tinham combinado que Carol contaria se soubesse, e desde então não tinha mais notícias dela. Murilo refletiu sobre seu relacionamento passado com Carol e especificamente com a mãe. Eu não tomaria a iniciativa naquela época. Você estava certa, mãe. Eu era um tolo na época, mas o que posso dizer agora? Já faz tantos anos. Ela me amou tanto. Eu também a amei. Murilo e Juliana se conheceram por acaso durante a primavera, quando as flores estavam desabrochando. A beleza de Juliana chamou a atenção de Murilo enquanto ele estava tirando fotos com sua namorada da época. Ele sugeriu tirar uma foto das duas garotas juntas, e uma sessão de fotos foi um sucesso. Juliana tinha uma figura ideal e um rosto encantador. O romance deles se desenvolveu rapidamente. Em apenas um mês, Juliana estava apresentando Murilo aos seus pais. Murilo ficou lisonjeado por ter uma garota tão bonita ao seu lado e começou a considerar a ideia de se casar com ela. Pensando que pelo menos ela fosse bonita e que sua mãe ficaria feliz. No entanto, houve momentos no comportamento de Juliana que Murilo não gostou, mas algo sobre ela ainda fez seu coração bater mais forte. Ele se perguntou por que ela não poderia ser sua esposa, afinal. Antes que Juliana pudesse perguntar quando ele iria apresentar ela aos seus pais, Murilo percebeu que ela deveria ser mais modesta em sua abordagem. A atitude dela logo o convenceu de que a modéstia era desnecessária. Quando Juliana falou sobre quando ele iria apresentar aos seus pais, Murilo ficou um pouco desconfortável, mas sua namorada não desistiu. Ela até insinuou que ele deveria ser mais ousado em suas ações. Certa vez, Murilo falou à mãe sobre os planos para o fim de semana, indicando que gostaria que ela conhecesse sua namorada. Ana, sua mãe, examinava a foto de Juliana com curiosidade, e Murilo esperava pelos comentários, mas sua mãe ficou em silêncio. Finalmente, ela simplesmente disse uma palavra: linda. Murilo esperou por mais comentários, mas sua mãe continuou em silêncio. Ela não fez as perguntas habituais. Murilo então ofereceu o telefone para a mãe e perguntou o que ela achou de Juliana. Ana repetiu: linda. Então ela desviou o olhar, e Murilo percebeu que algo não estava certo. Ele questionou por que sua mãe não estava tão interessada em Juliana como costumava estar em suas namoradas anteriores. Ana explicou que ele não era mais um garoto, e ela não queria conhecer todas as garotas que ele namorava como costumava fazer. Ela só queria conhecer apenas aquela com quem ele fosse se casar. Murilo ficou surpreso com a resposta de sua mãe e descobriu que ela não apenas não gostava de Juliana, mas também não a aceitava plenamente. Isso o deixou um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo, seu relacionamento com Juliana estava se aprofundando, e ele começou a pensar em propor casamento a ela. A única coisa que o incomodava era a relutância obstinada de sua mãe em falar sobre o relacionamento dele com Juliana. Ele disse a ela porque ela não gostava tanto de Juliana, e sua mãe respondeu: eu não disse isso.
Você ama Juliana, tudo bem, mas isso não significa que eu a tenha que amar também. Você é um adulto e pode tomar suas próprias decisões. Ana chorou e disse a Murilo que ele tinha olhos e ouvidos para tomar suas próprias decisões, e que era aceitável para um sem ser solicitado a aprovação do outro. Murilo ficou abalado com uma conversa com sua mãe e descobriu que estava enfrentando um dilema entre seu amor por Juliana e o relacionamento complicado com sua mãe. Ana, mãe de Murilo, continuou, não significa que eu tenha que amá-la também. Ela subitamente ficou em silêncio e depois acrescentou: Filho, não consigo explicar meus sentimentos por Juliana. Afinal, a vida é sua, e eu também sou humana e posso estar errada. De qualquer maneira, quero que saiba que aceito sua escolha e não causarei problemas. Murilo escutou sua mãe, e naquele dia, ele tomou sua decisão. Ele e Juliana decidiram se casar, e o dia em que tomaram essa decisão foi maravilhosa. No entanto, a atitude indiferente de sua mãe estragou tudo. Murilo foi ferido a ponto de derramar lágrimas, e a raiva o consumia. Ele desejou que sua mãe tivesse pelo menos fingido ser feliz. No dia seguinte, Murilo falou os planos de casamento com seus pais. Seu pai mostrou-se pronto, fez perguntas e demonstrou interesse genuíno por esse evento importante na vida de seu filho. No entanto, sua mãe continua teimosamente em silêncio. Murilo, frustrado com a atitude de sua mãe, finalmente explodiu e perguntou com raiva se ela poderia ao menos fingir estar interessada. A mãe tentou sorrir e respondeu que faria um esforço. Murilo insistiu que sua mãe deveria conhecer Juliana melhor, e que ela não era perfeita, mas tinha qualidades. Ele argumentou que os pais de Juliana eram pessoas normais, embora Ana aparentemente não estivesse muito interessada neles. Ana concordou em conhecer a família de Juliana no domingo seguinte para demonstrar apoio. Quando Murilo saiu, seu pai disse a Ana se havia algo errado com ela. O marido, confuso, perguntou se ela não gostava da futura nora. Ana explicou que achava Juliana uma garota bonita e atraente, mas por baixo de sua aparência, Juliana parecia fria e vazia. Seu marido discordou, elogiando a beleza de Juliana, mas Ana insistiu que não se tratava apenas de aparência. Ela estava convencida de que Juliana amava apenas a si mesma e sempre amara apenas a si mesma. Ana chorou, se perguntou como explicar isso a Murilo. Ela se sentia impotente porque acreditava que a maioria das pessoas não conseguia ver além das aparências. Seu marido tentou consolá-la, mas ela ficou arrasada. Ana sabia que não era boa em fingir e estava preocupada com o que diria Murilo. Ela perguntou ao marido se ele acreditava nela, e ele respondeu que acreditava, mas Ana estava inconsolável e questionando sua própria capacidade de persuasão. Murilo pensou em levar os pais de Juliana para a casa de campo no sábado de manhã, pois o carro do pai de Juliana estava no escritório. Juliana já tinha visitado uma casa de campo no verão, onde poderia desfrutar da natureza e do ar fresco. Quando cheguei à casa de campo, algo surpreendente aconteceu. Murilo ficou chocado ao ver um cachorro e um gato magro na entrada. Eles estavam olhando para ele, e ele ficou surpreso com sua presença. Murilo disse a Juliana se aqueles animais eram Jack e Félix, e Juliana confirmou que sim. Murilo estava confuso, pois pensava que Juliana havia levado os animais para a cidade quando saiu. Juliana explicou que os animais não pertenciam a um apartamento na cidade e que precisavam de espaço e comida na casa de campo. Murilo ficou preocupado com o destino dos animais na casa de campo durante o inverno. Os animais se aproximaram de Murilo, o cachorro Jack abanando o rabo e o gato Félix esfregando-se contra suas pernas. Parecia dizer: onde você esteve por tanto tempo? Está frio aqui e não temos comida.
Você finalmente voltou. Juliana pediu a Murilo que ajudasse seus pais com as bagagens, pois seu futuro sogro estava tendo dificuldades. Murilo arrumou tudo para que os animais ficassem bem, mas ele estava preocupado com Jack e Félix. Enquanto estavam na casa de campo, os pais de Juliana rapidamente pegaram suas coisas e entraram no carro. Félix e Jack ficaram sozinhos no quintal, observando as pessoas partirem com um olhar desesperado em seus olhos famintos. Durante uma viagem de volta à cidade, os pais de Juliana discutiram diversos assuntos, incluindo a reunião do dia seguinte com os pais de Murilo. Juliana estava preocupada com a impressão que causaria a futura sogra e estava pensando no que vestir. Murilo ouvia a conversa, mas estava em outro mundo, com a imagem de Félix e Jack implorando por ajuda ainda em sua mente. Juliana, ao final, disse que queria ser levada a um salão para tentar encantar a mãe de Murilo no dia seguinte. Murilo deixou Juliana no salão de beleza com um sorriso sedutor em seu rosto enquanto ela expressava um certo orgulho de superioridade. Murilo aproveitou o momento para questionar Juliana sobre sua falta de compaixão pelos animais, Jack e Félix, que estavam na casa de campo. Juliana respondeu de maneira indiferente, afirmando que conseguiriam outros animais na primavera, e não havia motivos para sentir pena deles. Quando Juliana foi para o salão, Murilo dirigiu a direção da casa de campo, relembrando os episódios ocasionais de seu comportamento. Ele admitiu que Juliana era muito bonita, mas sua beleza escondia uma falta de empatia e compaixão que o incomodava profundamente. Ao chegar à casa de campo, Murilo chamou os animais, Jack e Félix, que estavam trancados no quintal. Eles olharam para ele com desespero, e Félix estava doente, espirrando constantemente com os olhos lacrimejantes. Murilo abriu a porta traseira do carro e chamou os animais para entrar. Jack se calou e o gato, Félix, foi colocado nos braços de Murilo. Eles partiram em direção à cidade, e Murilo segurou o volante com força enquanto pensava em como Juliana era bonita, mas ao mesmo tempo vazia por dentro. De volta à cidade, Murilo levou Félix e Jack para seu apartamento. Ana estava se preparando para uma manicure e fazer suas unhas, quando Murilo chegou e contou a ela sobre a situação dos animais. Ela ficou horrorizada ao ouvir que Juliana havia abandonado os animais na casa de campo. Félix estava gravemente doente e precisou de injeções de antibióticos e vitaminas. Ana ficou chocada com a atitude de Juliana e, quando Murilo recebeu uma ligação dela mais tarde, ele a ouviu dizer que era linda, mas ele simplesmente desligou e bloqueou seu número. Mais tarde, Murilo encontrou Carol novamente, mas ela não tinha mais o cabelo rosa ou os piercings nas orelhas. Ela parecia cansada e desanimada, mas quando seus olhos se encontraram, algo explodiu no peito de Murilo, fazendo seu coração disparar. Ele sabia que ainda amava Carol. Murilo encontrou Carol novamente no banco do parque e eles conversaram. Carol contou sua história, explicando como sua curiosidade levou a entrar em um vício no passado. No início, ela achou uma experiência interessante, mas depois descobriu que não conseguia sair, e que o vício ameaçava a vida de seus entes queridos. Carol explicou que, quando finalmente conseguiu sair, seus pais descobriram tudo o que havia acontecido e foram à polícia. No entanto, sua mãe não suportou o estresse e teve um ataque cardíaco, o que a levou a acreditar que foi a causa da morte de sua mãe. Murilo disse por que Carol não o procurou na época, e ela respondeu que sentia que não tinha direito à felicidade depois do que havia acontecido. Carol revelou que agora tem um filho de 4 anos, mas não tem marido, pois seu marido a deixou. Ela também possuía um cachorro velho. Murilo então mostrou uma foto de Carol em seu telefone e informou sua mãe sobre sua noiva. Ana, a mãe de Murilo, examinou uma foto de Carol e notou que ela parecia infeliz,
mas também descobriu que Carol ainda o amava profundamente. Ela expressou simpatia e compreensão por Carol, chamando-a de boa menina. Parecia que Ana estava disposta a aceitar o relacionamento de seu filho com Carol e entender os desafios que ela havia enfrentado em sua vida. Carol e Murilo se casaram em uma cerimônia linda. Murilo assumiu como pai o filho de Carol. Entre os convidados estavam Xerife, o cachorro de Carol, Félix e Jack, totalmente felizes e saudáveis. Eles formaram uma família feliz. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.